Olá, alunos, tudo bem? Professor Paulo aqui. Eu vou estar então trazendo um estudo em concordância com a apostila, tá bom? É a unidade 1, com o título Greetings and Farewells. Aqui eu vou estar trazendo como Introduction, que significa apresentação. Lá no seu material, eu dividi em duas partes. A primeira parte eu faço a apresentação do método, das habilidades e trago uma visão geral do curso, como a gente vai trabalhar, como ele vai funcionar. Na segunda parte, eu falo sobre cumprimentos, sobre saudações, despedidas e tal. Lá você vai encontrar uma explicação, tudo bem claro, bem específico, e vai ter também uma tabela constando na primeira parte dela, saudações, na segunda parte, despedidas. Depois você consulta direitinho. Lá consta bastante, muitas despedidas, muitas saudações, e é necessário então você estar por dentro disso, conectando este vídeo com o material, tá bom? Aqui então vai ser um resumo de tudo que você estudou. Então o que a gente vai trabalhar nesse vídeo? Focado, na unidade 1 do seu material. Você então vai aprender a apresentar e informar fatos pessoais no contato inicial. Então, num primeiro contato, o que se espera? Que você saiba fazer cumprimentos adequados. Então, num período da manhã, quais são os cumprimentos adequados? Num período da tarde, num período da noite. Então, vamos então conhecer algumas saudações básicas. E existem muitas outras, como eu já disse anteriormente, que você pode encontrar no seu material de estudo, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, quero trazer aqui algumas saudações e despedidas. Greetings and farewells, ok? Então, para começar, vou trazer ali a saudação padrão do período da manhã, formal, e também pode ser utilizada em contextos informais. Após você ouvir, vocês podem estar pausando e treinando a pronúncia, ok? Então, a saudação bom dia se diz good morning, ok? A saudação do período da tarde se diz good afternoon, ok? A saudação do período da noite, good evening, certo? Na parte de farewells, despedidas, nós temos algumas aqui. Como eu disse, repetindo, consulte o material, você vai encontrar muito mais por lá. Nós temos aqui então, have a nice day, ok? Que significa tenha um bom dia, ok? Temos mais um goodbye ou simplesmente bye. Bye nos contextos informais, goodbye mais formal. E temos o good night, que significa boa noite. Boa noite quando você está indo embora, ok? Bom, então essas são algumas das muitas saudações e despedidas que você consegue utilizar. Porém, num primeiro contato, é essencial saber falar ou perguntar algumas coisas específicas. Dentre elas, por exemplo, qual é o seu nome? Bom, é indispensável você interagir com alguém tendo essa informação ou respondendo a essa pergunta. Bom, então vou apresentar para você algumas frases que são peculiares e muito importantes nesse contexto. Vamos lá então. A primeira, como eu já disse anteriormente, qual é o seu nome? Essa pergunta se diz em inglês What's your name? Ok? Como que eu posso responder essa pergunta? Basicamente, você tem diversas possibilidades, na verdade, mas basicamente eu vou trazer duas simples que você pode estar utilizando. A primeira delas é aquela típica. What's your name? My name is... e diga o seu nome. Outra alternativa é I am e diga o seu nome, ok? Bom, você simplesmente pode responder o seu nome também de forma direta. What's your name? Paulo. Pode ser muito direto e objetivo, não tem problema.
Outra pergunta que é essencial numa comunicação com o idioma mais importante do mundo é essa daqui, ó. Where are you from? Where are you from? Essa pergunta significa de onde você é. Ela é extremamente essencial num primeiro contato. Digamos que você esteja interagindo com alguém que tem o olhinho puxado. E você então deduza que essa pessoa seja lá da China, do Japão. E então começa a conversar sobre coisas relacionadas a esses países. Bom, mas possa ser que a fisionomia não seja um indicativo de que essas pessoas sejam do Oriente. De repente ela é brasileira. Então é indispensável você obter a resposta dessa pergunta para que você possa interagir melhor com essa pessoa, entendendo de fato de qual país ela é e tendo conteúdo para conversar, ok? Então, no seu caso, quando você faz a pergunta Where are you from? Você pode responder I am from o nome do país, ok? I come from e o nome do país. I am from significa eu sou de, do, da, ok? I come from significa eu venho do, eu venho da, o nome do país, ok? Bom, internamente isso também pode acontecer. Você pode ser de determinada cidade. Então você diz eu sou de tal cidade, o nome da cidade. Eu venho de tal cidade e você pode inserir ali na sua apresentação. Bom, outra pergunta que é interessante no primeiro contato, e aqui eu aproveito para enfatizar que existem diversas formas de se apresentar. Isso vai depender muito do contexto que essa apresentação vai ser aplicada. Então, por exemplo, nesse foco nosso aqui é para que você consiga desenvolver uma apresentação básica, ok? Mas aí depende muito do contexto. Essa perguntinha aqui pode destravar uma comunicação mais alongada. Então, olha só, repete comigo daí. Where did you grow up? Where did you grow up? Significa onde você cresceu, ok? Nós temos diversas possibilidades de responder essa pergunta. Vou trazer algumas. Nesse caso aqui, se diz o seguinte: I was born in, nome do país, da cidade, do estado, o que você quiser colocar. E pode complementar dizendo and I raised in, nome do país, da cidade, ou o que você quiser, ok? Significa eu nasci em e cresci em, ok? Ou fui criado em, certo? Na outra possibilidade, você pode falar o seguinte, ó. I was born in, nasci em, nome do país, estado, cidade. But raised in, mas fui criado em. Então você pode ter nascido num local e ter sido criado em outro. Então nessa resposta transmite isso. I grew up in, but now I live in. Então eu cresci em determinado local, coloca lá a cidade, o país, né, e tal. Mas agora eu moro em. Coloca o nome da cidade, do estado, o que você precisar utilizar, certo? Uma outra possibilidade é I am originally from, coloca o país, o estado, a cidade. But I am now based in. Mas agora eu resido em. Basicamente isso. Eu sou originalmente de, mas eu agora resido em. Certo? E coloca o nome desse país, dessa cidade, do estado, ou o que você quiser utilizar para comunicar nesse sentido de localização, certo? De crescimento. Bom, você pode também optar por outras formas de resposta. Isso vai muito depender de você, do seu jeito de falar, do contexto e tudo mais, tá certo? Bom, agora eu quero falar sobre algumas frases comuns que você precisa utilizar na sua apresentação ou quando estiver falando em contato inicial, tá bom? Algumas delas. Você pode repetir aí juntamente comigo. Ó. What do you do for a living? What do you do for a living? Que significa o que você faz para viver, ou o que você faz da vida, basicamente. Como responder? Muito simples. Você vai dizer I am a teacher. Significa sou um professor ou sou uma professora. Ou I am an engineer, por exemplo.
significa sou um engenheiro. Observa que acima nós temos I am a, letra A, pode pronunciar A também, e am. Então, isso aí mais na frente eu vou estar explicando melhor, mas aqui de início é basicamente um pronome indefinido. Toda vez que você vai falar de uma função, de uma ocupação sua, você precisa utilizá-lo para dizer eu sou um ou uma, ok? No inglês. Tem outras possibilidades também que você pode utilizar, simplesmente dizendo o nome da profissão, algo do tipo, tá bom? Essa outra pergunta, where do you work? Where do you work? Significa onde você trabalha. Diversas possibilidades, algumas delas. I work at ou I work for Google in the marketing department. Ok? Então essa é uma alternativa. Eu trabalho no Google ou para o Google no departamento de marketing. Ok? Compras e vendas. Pergunta: how old are you? Essa daqui a gente viu na apresentação, no início, falando, né, sobre a questão da lógica do inglês e tal. Significa quantos anos você tem. Como que você pode responder? I am 29 years old. I am 29 years old. Ok? Significa eu tenho 29 anos de idade. Ou simplesmente você pode falar o número da idade. Então, assim, numa conversa real, cada um tem uma forma. What do you study? Significa o que você estuda. Uma perguntinha aqui, para tal, algumas alternativas. I am taking a course in biology. Estou cursando biologia, ok? I am about to graduate. Estou para me formar. Estou quase me formando. I am a nursing graduate. Sou formado em enfermagem. Ou I am a nursing postgrad. Significa sou pós-graduado em enfermagem. Ok? Por exemplo. Vou trazer mais algumas frases úteis que você pode ali estar inserindo na sua apresentação, tá bom? Bom, além dessas frases que eu acabei de passar, existem mais duas frases que são muito úteis e que você precisa inserir na sua apresentação inicial, tá bom? Olha só, talking about your family. Então, nesse caso aqui, você vai falar sobre a sua família. Por exemplo, a quantidade de integrantes e tal. Então, por exemplo, I am from a family of 7 people. Significa, eu sou de uma família de 7 pessoas, ok? Esse from aqui, ele é o de no sentido de origem, de um local para outro, de tal pessoa para outra. Então, esse de é no sentido de origem. Então, eu poderia entender essa frase como a pessoa dizendo, eu venho de... A minha origem é, né? Então, nesse caso, o from tem esse sentido. O of, com som de of, ele é no sentido de posse, ou seja, você pertence. Então, nesse caso, I am from a family, a minha origem é uma família. Essa família, ela pertence a um grupo, ela é um grupo de 7 pessoas. Ok? De 7 pessoas. Esse grupo é de 7 pessoas. Ok? Então, repetindo. I am from a family of 7 people. Outra alternativa é we are a family of 5 people. Nós somos uma família de 5 pessoas. Ok? Outra pergunta que é uma das extremamente mais importantes numa apresentação é inserir, você precisa inserir, quando você estiver fazendo a apresentação sua, ou quando estiver interagindo com alguém, é preciso ter essa parte aqui, ó. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Significa o que você faz no seu tempo livre. Então, estamos falando sobre hobbies, passatempos. O que você faz no seu tempo livre? Diversas possibilidades de respostas, trago algumas delas. I like walking. Eu gosto de fazer caminhada. Gosto de caminhada. I am a big fan of traveling. Sou um grande fã de viajar. Então você tem diversas possibilidades
No material de estudo vai constar ali outras alternativas, outras frases e por aí vai, tá bom? Bom, vou solicitar uma atividade para você, que é a atividade que está na apostila. E aqui eu finalizo esse vídeo trazendo para você uma introduction, como eu tinha dito inicialmente, dividido em duas partes. A primeira parte é onde eu falo do método, explico como vai ser o processo de aprendizagem, seu processo de aprendizagem. Na segunda parte eu falo sobre os greetings, os farewells e como você pode se apresentar e participar de um primeiro contato, tá bom? Fique atento ao próximo vídeo e vou estar falando sobre let's not, como fazer convites coletivos ou negar de forma coletiva, tá bom? Até mais!